24, ele diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, definitivamente, nós somos do Senhor. Queria convidar aqui essa noite o pastor Antônio Edenilson. Pastor Edenilson, vem aqui. Estaremos aqui agradecendo ao Senhor pela vida do servo. Estará aqui ministrando uma palavra para nós aqui esta noite. É que ele esconde o nome dele. O nome dele também é composto igual o meu. O meu nome é Jorge Luiz. Né? Só uso Jorge, mas meu nome também é composto. Meu nome é Jorge Luiz, assim como o nome aqui, pastor Antônio Edenilson. Tá? Então, pastor, seja tu uma bênção. Deus abençoe, querido. Amém, irmãos. Boa noite. Boa noite aos irmãos que estão em casa. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos aqui na casa de Deus. Amém? Quero deixar um abraço aqui também para os nossos irmãos que estão em casa, nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Vamos iniciar essa reflexão, essa palavra que Deus tem para compartilhar conosco. No primeiro momento, fazendo uma oração, né? Agradecendo ao Senhor pela presença do Espírito Santo, por Ele ter nos possibilitado, né, de estarmos aqui juntos, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Então, convido você a fechar os seus olhos, que nós estaremos orando nesse momento em nome de Jesus. Aleluias, querido Deus e amado Pai, nós louvamos a Ti, Senhor Jesus Cristo, pela Tua presença neste local. Te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, porque cremos que o Teu Espírito está entre nós. Desde, ó Deus, do abrir dessas portas, o Espírito Santo já estava aqui, ministrando, operando em nossos corações, trazendo, ó Deus, entendimento à nossa mente, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela plenitude da Tua porção, do Teu Espírito, que está disponível sobre a igreja, Senhor. Que nesta noite nós possamos ser tocados, curados, sarados, libertos por Ti. Obrigado, Senhor. Usa a minha vida como um canal, para que a Tua mensagem, Senhor, seja explanada com autoridade, sabedoria, alcançando os nossos corações. Eu peço a Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, o tema, né, que eu tenho para compartilhar, que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração para compartilhar nesta noite com a igreja, o tema dessa mensagem é Aviva-nos. Aviva-nos. Quando a gente para, né, para falar sobre avivamento, e a gente vai ver na palavra de Deus que esse avivamento pode acontecer na nossa vida de diversas formas, né? Nós podemos fazer uma oração e dizer: Senhor, aviva o meu sonho. Quantas das vezes nós temos um sonho no coração que, por conta das dificuldades que surgem, esse sonho acaba perdendo força na nossa vida e nós acabamos abandonando esse sonho. Mas quando nós oramos assim, Senhor, aviva os nossos sonhos, nós estamos pedindo que o Senhor venha renovar na nossa vida a disposição de continuar sonhando, de continuar lutando, de continuar trabalhando para alcançar aquele objetivo. Também podemos orar ao Senhor e pedir: Senhor, aviva a nossa fé. Porque, às vezes, nós nos deparamos com circunstâncias tão difíceis na vida. Nós encontramos tantos problemas, nós nos deparamos com decepções no reino de Deus, decepções com o próximo, e isso tem o poder de apagar a chama da nossa fé. Então, precisamos orar: Senhor, aviva a nossa fé para que as circunstâncias
que nós vivemos não tenha o poder de tirar isso dentro de nós. A certeza, a convicção que Deus está no controle de todas as coisas. Também podemos orar a Deus e dizer: Senhor, aviva a nossa comunhão. É como se você estivesse pedindo: Senhor, fortalece a nossa comunhão. Muitas das vezes, irmãos, por sermos uma igreja que eu considero uma igreja grande, por vezes nós acabamos perdendo o contato um com o outro, e principalmente quando essa pessoa não está envolvida em um grupo de vida em crescimento, quando essa pessoa não faz parte de um ministério, nós acabamos perdendo o contato com essa pessoa, e essa pessoa acaba, se desligando da comunhão com o ministério. Isso acontece muitas das vezes. E aí, quando nós oramos dessa forma, Senhor, aviva a nossa comunhão, é quando nós pedimos: Senhor, fortalece os nossos laços de amizade, fortalece os nossos laços de amor, fortalece os nossos laços de unidade, para que possamos ser um, como o Senhor é com o Pai. Então, quando eu digo aviva-nos, nós podemos, irmãos, pedir ao Senhor que Ele venha avivar diversas áreas da nossa vida. Senhor, aviva o meu primeiro amor. Senhor, aviva o amor meu com meu cônjuge. Senhor, aviva o amor dentro do meu relacionamento conjugal. Ou seja, fortalece, acende essa chama em nossos corações. Mas hoje, especialmente, tendo em vista que, conforme eu mostrei para vocês, esse tema é muito amplo, hoje, especialmente, eu quero falar: Senhor, aviva o nosso espírito. Aviva a porção de Deus, do Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós. Hoje, especificamente, vamos abordar essa linha de abordagem. Aviva-nos espiritualmente. Aviva a porção de Deus que está presente nas nossas vidas. E é muito interessante falar sobre o avivamento da presença de Deus em nossas vidas, porque a igreja, e você é a igreja do Senhor, se é a igreja do Senhor, diga amém. Amém. A igreja do Senhor é totalmente dependente da presença do Espírito Santo de Deus. Totalmente dependente. Então, nós precisamos, assim como o ser humano, ele precisa do oxigênio para sobreviver, assim a igreja precisa da presença do Espírito para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Se não for o Espírito Santo, se não for a presença do Espírito Santo aqui nas nossas reuniões, nas nossas celebrações, nós somos apenas um aglomerado de pessoas cantando, um aglomerado de pessoas reunidos. Mas, através do Espírito, da atuação do Espírito, nós somos selados pelo Espírito e somos reconhecidos como a igreja do Senhor. Então, como igreja, somos tão dependentes do Espírito Santo que o Senhor Jesus Cristo deu uma instrução para os seus apóstolos depois que ele subiu aos céus. E o Senhor disse: olha, depois que a presença do Espírito Santo se manifestar na vida de vocês, vocês cumpram o chamado que eu tenho na vida de vocês. Vão então e pregue o Evangelho. Quando você estuda a carta dos apóstolos, você vai ver o quanto o Espírito Santo foi importante na vida da igreja. Quando você estuda o livro de Atos, você vai ver que o Espírito Santo de Deus, ele que enchia a igreja. Foi ele que escolheu os primeiros missionários. Foi ele que direcionou Paulo
a obra que deveria ser feita, onde deveria ser feito, como deveria ser feito. Então, irmãos, a presença do Espírito Santo, o encher do Espírito Santo de Deus, é extremamente necessário na tua vida, na minha vida, como igreja do Senhor. E isso, irmãos, é bíblico. Eu não estou aqui falando de uma filosofia humana, mas eu estou falando de ensinamentos bíblicos. E, dentre essas diversas passagens que existem, os apóstolos, os homens de Deus falando sobre como nós necessitamos da presença do Espírito Santo de Deus, Deus colocou no meu coração o único versículo que nós estaremos abordando aqui nesta noite, com a ajuda do Espírito do Senhor. Abra a sua Bíblia, fazendo um favor, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Eu estou utilizando a Bíblia na versão Nova Almeida Atualizada, mais conhecido como NAA. Quando você procura aí, estarei aqui refrescando a minha garganta. Vocês já viram que eu gosto de falar alto, né? É para acordar quem está dormindo. Eu, de vez em quando, eu dou um rompante. Posso fazer a leitura? E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito Santo, ou do Espírito, dependendo a sua tradução. Então, esse texto foi uma ordem que o apóstolo Paulo direcionou para a igreja que estava na cidade de Éfeso. E a primeira coisa que a gente entende nesse texto é que encher-se do Espírito não é algo que você pode decidir ou não, que você pode fazer ou não, que você pode querer ou não. Quando você estuda português, você aprende que existem verbos imperativos. O que seria um verbo imperativo? Seria uma ordem, seria um conselho. Pode haver o imperativo positivo e negativo. O negativo está presente aqui, nesse texto que nós lemos, quando ele diz, não beba vinho, porque isso pode trazer problemas na sua vida. E o imperativo afirmativo diz, olha, enche-se do Espírito Santo de Deus. Então, o verbo imperativo, ele pode ser um conselho também. Mas nesse contexto que nós lemos, nós vemos aqui uma ordem do Senhor, onde Deus usa o servo do Senhor, apóstolo Paulo, para direcionar uma ordem para a igreja e dizer, encham-se do Espírito Santo. Não é algo que você pode decidir, mas é uma determinação do Senhor. E se você for olhar a palavra de Deus, o que mais você vai encontrar são imperativos de Deus, são ordens de Deus para a igreja. Lembra daquela passagem daquela mulher adúltera, quando ela foi pega e foi levado até a presença do Senhor Jesus Cristo? Lembra que Jesus, no finalzinho do discurso que os dois estavam ali tendo, Jesus disse assim, olha, vai, não peque mais. Um imperativo, uma ordem de Deus, não peque mais. Lembra daquele paralítico do tanque de Betesda, 38 anos, no leito, acamado, e quando ele é curado, ele tem um encontro com Jesus, Jesus fala, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Imperativos de Deus. Quando a palavra de Deus diz, seja santo, como Deus é santo, não é uma decisão, é uma ordem do Senhor,
porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então, existem, irmãos, os imperativos de Deus, as ordens de Deus. Horas, Deus diz, não faça isso. Como diversas vezes vamos encontrar na palavra do Senhor, Ele falando, não se contamine com o mundo. Não permita que as suas vestes que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro venham a ser sujas pelo pecado do mundo. Imperativos de Deus. E aqui, nesse texto, carta aos Efésios, 5,18, nós encontramos um imperativo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, a maior necessidade que eu tenho hoje não é material, irmãos, e nem emocional. A maior necessidade que a igreja brasileira tem hoje não é material e nem emocional. A maior necessidade que a igreja cristã hoje possui é isso, ser visitada pelo Espírito Santo de Deus e clamar, Senhor, aviva a porção do teu Espírito dentro de mim. A maior necessidade da juventude da nossa igreja é ser cheia do Espírito. A maior necessidade dos membros da igreja, dos nossos anciões, é ser cheio do Espírito. A maior necessidade das nossas crianças é ser cheia do Espírito Santo de Deus. A maior necessidade da igreja é ser cheia do Espírito Santo de Deus. E isso, irmãos, esse imperativo de Deus está sobre nossas vidas. Não é uma decisão, uma escolha sua, não, é uma ordem de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Então você precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa ter uma vida santa, você precisa buscar o Senhor e pedir, Senhor, me reveste com teu Espírito, me enche com teu Santo Espírito, transborda a tua presença na minha vida, vem com o óleo da tua unção sobre a minha vida, flua sobre os meus lábios, usa as minhas mãos, Senhor. Precisamos, irmãos, precisamos. Esse bairro, essa cidade, esse país só será impactado pela igreja do Senhor quando a igreja desejar, acima de todas as outras coisas, a plenitude do Espírito Santo repousando sobre a nossa vida. Enquanto a igreja negociar com políticos favores, enquanto a igreja abrir mão do seu valor, dos seus princípios, para, arrecadar, para trazer pessoas para dentro do templo, irmãos, isso não vai trazer resultado nenhum. Mas quando a igreja decidir, eu preciso buscar o Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu reconheço que eu preciso buscar mais do Espírito Santo de Deus. Olhando lá atrás na minha vida, olhando na minha juventude, olhando alguns anos que se passaram, eu consigo ver assim, nossa, como eu buscava mais a presença de Deus do que hoje. Em todos os cultos de oração eu estava ali, clamando, orando, pedindo, Senhor, eu preciso de um pouquinho da tua presença na minha vida. E hoje, eu consigo reconhecer que na minha vida, eu já não busco mais como deveria. Então eu preciso mudar de posição. Eu preciso reacender essa chama, porque a palavra de Deus diz, não apagueis o Espírito que há em vós. Então nós precisamos, irmãos, buscar esse Espírito Santo e ser revestido do seu poder, para vencermos
o nosso dia a dia, para vencermos o pecado, para vencermos o mundo e para sermos, irmãos, um canal de Deus para abençoar a vida do nosso próximo. Então, o primeiro tópico é ser cheio do Espírito, é um imperativo de Deus. O segundo, ser cheio do Espírito é uma necessidade individual. Então, irmãos, é uma necessidade minha ser cheio do Espírito Santo, porque primeiramente vai edificar a minha vida, vai edificar a minha vida, o meu ser, a minha fé, a minha jornada cristã. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade individual. Então, é algo que você tem que buscar. É uma decisão que você tem que tomar. Eu não posso tomar essa decisão por você, mas é você que tem que colocar isso no íntimo do seu coração e dizer: eu preciso buscar mais o Senhor. Eu preciso individualmente ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu preciso não me desfazer dos meus outros afazeres, mas eu preciso dar prioridade ao Espírito Santo de Deus e consagrar a minha vida. Então, é uma necessidade individual. Eu não respondo, irmãos, pela vida do próximo. Eu respondo pela minha vida. Como pastor, eu terei que responder pelas ovelhas que Deus colocou sobre a minha responsabilidade, diz a palavra do Senhor. Mas a busca, a porção de Deus na sua vida é algo que você tem que buscar. É algo que você tem que buscar. Então, ser cheio do Espírito Santo é um imperativo de Deus, é uma ordem. Ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade individual. Ser cheio do Espírito Santo, o terceiro tópico, é uma necessidade coletiva. Coletiva. E nesse texto da carta aos Efésios, 5:18, você vai ver que esse texto, ele foi direcionado para uma igreja. Então, quer dizer que esse texto foi direcionado para um grupo coletivo de pessoas. Então, aqui, quando o apóstolo Paulo direciona essa carta para a igreja que estava na cidade de Éfeso, ele está direcionando esse imperativo de Deus para um conjunto de pessoas. E a prova bem clara disso é que você vai ver que os verbos aqui sempre estão no plural, né? Você vai ver aí, deixem-se, está no plural, e não embriaguem-se, também no plural. Quer dizer que ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade coletiva da igreja. Você deseja fazer a diferença no Jardim Catarina? Diga amém comigo. Você deseja fazer a diferença dentro da sua casa? Diga amém. Então, para você fazer a diferença dentro da sua casa, você precisa ser cheio do Espírito Santo individualmente. É você e o Senhor. Mas para fazermos a diferença nesse bairro que carece da misericórdia, que carece da paz, que carece da intervenção de Deus, para fazer a diferença ali, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de uma forma coletiva. De uma forma coletiva. Por que que a igreja de Atos dos Apóstolos, inclusive no futuro, quando Deus permitir, um dia que eu for pregar domingo de manhã, eu vou falar sobre a igreja que prospera no mundo. E nós vamos usar como exemplo a igreja primitiva do Atos dos Apóstolos. Por que que essa igreja
foi uma igreja, sabe, que nós desejamos tanto ser parecidos com ela. Porque ela foi uma igreja revolucionária, irmãos. Quando eu digo revolucionária, eu não estou falando aqui de uma forma política, mas eu estou falando que foi uma igreja que fez a diferença, que era bem vista por toda a sociedade, que fazia grandes obras, que fazia grandes milagres. Uma igreja que foi usada por Deus de uma forma poderosa, uma igreja que conseguiu contemplar o batismo de 3.000 vidas em um único só dia. Para pensar, irmãos. Às vezes a gente faz o batismo de 10, 5 pessoas, 4 pessoas, 15 pessoas, já é uma grande festa. Agora você imagine, no mesmo dia nós vermos 3.000 pessoas sendo batizadas, recebendo a salvação em Cristo Jesus. Você consegue visualizar a grandiosidade dessa obra? Por quê, irmãos? Porque era o Espírito que estava presente, porque era o Espírito que enchia, porque era o Espírito que direcionava, porque era o Espírito Santo que fluía naquele local. E foi por isso que essa igreja foi uma igreja que fez a diferença. Então, para fazer a diferença, nós temos que entender que ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade coletiva da igreja. É uma necessidade desse corpo. E como nós podemos ser preenchidos, como nós podemos ser cheios dessa presença do Espírito Santo na nossa vida? Primeiro, irmãos, quando chegar aqui dentro desse santuário, se desliga do mundo, se desliga dos boletos, se desliga do trabalho que você tem que fazer, se desliga das preocupações e conecta o teu pensamento apenas com o Altíssimo. Tenha liberdade, irmãos, de entrar na presença de Deus e buscar a presença de Deus. Adore o Senhor de todo o teu coração. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de concentração, eu começo a orar, daqui a pouco eu estou pensando na morte da bezerra, conforme diz o ditado. Foque em Deus. Foque em Deus. É dessa forma, irmãos, ligado com o Senhor, que nós receberemos do Senhor a porção que nós precisamos para sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. De uma forma coletiva, precisamos chegar aqui e esquecer de tudo e apenas focar no Senhor. Não é difícil, irmãos? Pode falar, não é difícil? Precisamos chegar aqui e respeitar o culto do nosso irmão. Quantas das vezes a gente está observando e aí tem uma pessoa ligada ali com o Senhor, você vê que aquela pessoa ali está conectada com Deus, está ali adorando ao Senhor, aí você vê o cidadão, passa do lado da pessoa e faz o quê? Dá um toquinho, aí o cara se desliga, né? A sorte dele é que a cadeira é uma colada na outra aqui. Então, o cara, às vezes, pode até sair da graça, né? Aí tu olha para a cara do cidadão, deve ser a coisa mais importante do mundo, meu carro está pegando fogo lá embaixo, alguma coisa muito séria. A paz do Senhor, varão. Não dá vontade de dar uma coça? Então, irmãos, a forma de você, irmãos, ser cheio do Espírito Santo coletivamente é: adore o Senhor de todo o teu coração e respeite o momento do teu irmão.
Respeita o momento do teu irmão e vá buscar a Deus. Vá buscar o Senhor. Vá buscar o Senhor. Eu lembro-me que teve um culto que eu falei sobre isso. E aí eu fui mais categórico, dei outros exemplos. Então precisamos ser cheios, precisamos reconhecer que há uma necessidade coletiva. Eu gosto muito de diversos exemplos que nós vemos, né, fora do contexto bíblico. Porque quando a gente fala da Bíblia, poxa, pastor, mas ser igual a Paulo, não dá, é muito para mim. Pô, ser igual a Neemias, cara guerreiro, cara que partiu e conquistou os seus projetos, é muito para mim. Mas se você parar para observar, na história contemporânea, pessoas normais como somos, tivemos aí, irmãos, grandes homens de Deus que foram cheios do Espírito Santo e que marcaram a sua geração, que foram cheios do Espírito Santo e deixaram um legado para o futuro. Muitas igrejas foram canais de Deus para salvar milhares e milhares de almas. Recentemente perdemos o pastor na Coreia do Sul, Paul Enchu, né? Acho que o nome dele é bem parecido com isso. Um nome difícil até de pronunciar. Mas dá uma olhadinha no YouTube. Você pode botar lá, se você tiver dificuldade de escrita, né, nesses nomes estrangeiros, como eu tenho, você pode botar lá, pastor da maior igreja na Coreia do Sul. Tem diversas pregações dele, traduzidas para português. Muito legal. Visualize lá. Esse homem descansa em Deus. E você vai ver, irmãos, que a igreja dele foi algo assim, maravilhosamente, uma igreja enorme, pessoas avivadas, pessoas cheias do Espírito, onde, sabe, a salvação em todos os cultos estavam presentes. E sabe por quê? Vai escutar as mensagens dele. Principais temas de abordagem desse pastor, desse servo de Deus: oração e Espírito Santo de Deus. 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 Tem um amigo, né, que ele é pastor, pessoa maravilhosa, um servo de Deus. Deve ter umas 13, 14 congregações sobre a responsabilidade dele. Então daí você já consegue ver que ele é uma pessoa muito séria, um homem de Deus. E ele é corajoso demais. Ele pega o carro dele, é um aventureiro, e parte para seminários, congressos. O último que ele foi em Goiânia. Ele e a esposa com um carrinho, botou, partiu. Sem fazer manutenção, sem nada. Corajoso demais. E ele, conversando com ele falou que precisava ir para a Coreia, pegar a visão dessa igreja, que eu falei aqui para vocês. Essa igreja que já não é mais pastoreada por esse servo do Senhor. Falei, mas para que você vai tão distante? Essa visão dessa igreja está em Atos, filho. Só tenta colocar isso em prática na sua igreja. Só tenta colocar isso em prática na sua vida. Oração e Espírito Santo de Deus. E deixa as coisas acontecerem, irmão. Deixa o fluir do Espírito Santo guiar a nossa vida. Deixa o fluir do Espírito Santo trazer os pecadores. Deixa o Espírito Santo libertar os cativos. Deixa o Espírito Santo libertar os endemoniados. Deixa o Espírito Santo curar os doentes. Pronto!
Você pode aplaudir o Senhor, irmãos. Então, irmãos, precisamos ser cheios do Espírito. Isso não é uma decisão sua, é um imperativo de Deus. Isso é uma necessidade individual sua, para que você faça a diferença aonde você estiver, na sua família, na sua casa. Isso é uma necessidade coletiva. Mas também nós precisamos entender que Deus é a fonte que nos enche. Deus é a fonte que nos enche. Nesse texto, você vai ver o seguinte: mas deixem-se encher do Espírito Santo. Note que quando a gente fala que é Deus que faz a obra, eu quero mostrar para vocês que o agente ativo na ação é Deus. E existe o agente passivo, aquele que recebe. E nesse texto você vai ver que o agente passivo aqui é a igreja. Mas o agente ativo, aquele que enche, aquele que age, aquele que decide, é o Espírito Santo de Deus. Mas deixem-se encher do Espírito Santo. Então, quem enche é o Espírito Santo do Senhor. Quem faz a obra é o Espírito Santo do Senhor. Quem faz o mover na nossa vida é o Espírito Santo do Senhor. Então, entenda que nessa relação homem e o Espírito Santo existe uma ação dupla. Porque diz assim o texto: deixe-se encher do Espírito Santo. Mas quem enche é o Espírito. É Ele que decide. É Ele que decide em que vaso Ele vai derramar a presença dEle. É Ele que decide qual proporção você vai receber e qual proporção a nossa irmã vai receber, o nosso filho vai receber. O agir é de Deus. O agir é do Senhor. Então, a nossa oração nesta noite é: Senhor, aviva-nos. Aviva, Senhor, os nossos sonhos. Você pode dizer amém? Amém. Aviva a nossa fé, diga amém. Amém. Aviva a nossa comunhão. Amém. Mas, Senhor, aviva a sua presença em nossas vidas, diga amém. Amém. Você poderia colocar mais algumas coisas aqui? Poderia. Senhor, aviva o nosso ânimo. Senhor, aviva o nosso ânimo de estar na casa de Deus. Quantas pessoas desanimadas. Quantas pessoas no meio do caminho. Então, nós poderíamos incluir diversos outros aspectos de avivamento que nós precisamos. Mas hoje eu quero mostrar para você, irmãos, que a maior necessidade que eu tenho para vencer o mundo, para vencer os desejos da carne, para vencer o pecado, para vencer as circunstâncias difíceis que estão aí presentes e que, segundo a palavra de Deus, vão se agravar, é ser cheio do Espírito Santo. É buscar esse Espírito. É desejar esse Espírito. É um imperativo de Deus. É uma necessidade individual. É uma necessidade coletiva. E é Deus, é a fonte que nos enche. É dele que devemos beber. Agora, eu só queria também, para deixar bem claro isso, que precisamos ter muito cuidado quando a gente fala dos dons espirituais, quando a gente fala de ser cheio do Espírito Santo de Deus, para não banalizar os dons de Deus dentro da igreja. O que nós vemos
na sociedade, em muitas igrejas, a banalização do Espírito Santo de Deus. E as pessoas que assim agem, essas pessoas vão pagar caro. Recentemente, eu não lembro se foi minha esposa ou meu filho, ele me mostrou um vídeo que até hoje eu não consegui acreditar que aquilo seja verdade. De uma pastora vendendo oração. 15 minutos de oração, R$500. 1h30 de oração, com a certeza do milagre e com uma profecia sobre a sua vida, R$1.500. Eu falei, gente, isso não pode ser verdade. Isso não pode ser verdade. E eu quero até agora, nesse exato momento, acreditar que isso é um meme, que é uma invenção da internet. Você chegou a ver esse áudio, esse vídeo? Não? Você chegou a ver? Eu não acredito que seja verdade. Existem muitas pessoas dizendo, o Espírito Santo falou comigo. Isso é muito preocupante. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele tinha um cuidado tão grande quando ele ia falar em nome de Deus. Quando ele ia levar para a igreja o entendimento que ele achava ser apropriado, ele dizia, já não diz o Senhor, mas eu digo, viva dessa forma. Mas quando ele tinha certeza, convicção, que ali era o agir de Deus, que era o Espírito de Deus, ele falava, assim diz o Senhor. Porque ele tinha uma enorme preocupação em não banalizar o dom do Espírito que estava sobre a vida dele. Quantas pessoas estão banalizando o agir de Deus com profecias mentirosas? Irmãos, quer conhecer o profeta? Deixa o tempo. Deixa o tempo. Porque o tempo é o maior inimigo do profeta. Se for de Deus, vai acontecer. Se não for, vai ser envergonhado. E você sabe o que acontece? Quando uma dessas pessoas são envergonhadas, a igreja é envergonhada. Ano passado, em uma data específica de março, apareceu um pastor estrela da mídia falando sobre uma mortandade que viria sobre a terra, cavalos marchando, muitas pessoas iriam morrer, seria um verdadeiro caos. Quantos lembram disso? Eu sei que era em março. Aconteceu? Não aconteceu. Porque as pessoas não possuem o temor no coração e liberam palavras que não veio do reino dos céus, que não veio do trono sagrado de Deus. Depois são envergonhadas. Então, a maior necessidade da igreja, irmãos, é ser cheio do Espírito, é ser avivada pelo Espírito, que o Espírito possa avivar o nosso ânimo de fazer a obra de Deus, de visitar os enfermos, que o Espírito possa avivar o nosso desejo de orar, de consagrar a nossa vida, mas que tudo isso seja feito de uma forma racional, é o que diz a palavra do Senhor. Para que o Evangelho, para que o reino, para que o poder de Deus não seja envergonhado. Para que não seja envergonhado. O que eu quero que você saia hoje, daqui, deste local, é levando para casa, que a maior necessidade que você tem hoje não é o dinheiro para pagar o boleto de amanhã. Que a maior necessidade que você tem hoje
não é uma necessidade física, não é a necessidade emocional, não é a necessidade material. A maior necessidade que você tem hoje é ser cheio do Espírito Santo. Para você vencer o dia mau. E o Espírito Santo, irmãos, não faz negócio com qualquer um. O Espírito Santo faz negócio com aquele que é lavado, que é remido pelo sangue do Cordeiro. Então, o primeiro passo, o primeiro caminho para você desfrutar da plenitude de Deus, do Espírito de Deus na sua vida, é entregue-se ao Senhor. Entregue-se ao Senhor de todo o seu coração. É se entregar a Deus. É se entregar ao Senhor. Essa é a maior necessidade. E depois você será cheio do Espírito Santo. E esse entregar-se a Deus, irmãos, quem faz essa obra não sou eu. Às vezes a pessoa tem uma imaginação equivocada, achando que é o pregador que faz alguma coisa. Irmãos, se o pregador tentar ajudar a Deus, ele acaba atrapalhando o Senhor. Então, quem faz a obra é o Espírito Santo. E se você veio aqui, é porque o Espírito Santo está falando no teu coração. É porque o Espírito Santo está lá dentro do teu íntimo, mostrando para você que você, desculpe a palavra, mas você é um miserável. E que você carece da glória de Deus. Agora, se você é bom demais, se você é perfeito demais, se você desfruta dessa perfeição que eu não tenho, parabéns. Parabéns. Mas se você reconhece que você precisa da misericórdia de Deus, que você precisa desse Deus caminhando ao teu lado, você está no lugar certo. E o primeiro passo é entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tem alguém aqui hoje presente, junto conosco, que reconhece que precisa desse Deus na sua vida, que precisa do agir de Deus, que precisa do mover de Deus, que precisa reconhecer Jesus como seu Salvador e trilhar o novo caminho? Tem alguém? Faz um gesto com a mão. Porque quem faz essa obra, irmãos, quem convence o homem do seu pecado, quem convence o homem do estado de miséria que ele vive, não sou eu. É o Espírito Santo de Deus. E se nessa noite Ele tocou no teu coração, é porque Ele quer fazer algo a mais. E há tempo. Há tempo de Deus. Gostaria de pedir que a igreja ficasse de pé, fazendo um favor. Aviva-nos, Senhor. O avivamento é um imperativo de Deus. O avivamento é uma necessidade individual, uma necessidade coletiva. Mas Deus é o agente transformador de todas as coisas. É Ele que nos enche. Querido Deus e amado Pai, meu Senhor, aqui está a Tua igreja, Senhor. Aqui estamos nós, Senhor. Seres imperfeitos, cheios de falhas, Senhor. E nós reconhecemos isso. Reconhecemos que precisamos melhorar. Reconhecemos que não somos apenas cheios de falhas, mas também, Senhor, reconhecemos que somos
negligentes. Negligentes com aquilo que nós possuímos de mais importante, que é a nossa vida espiritual. Porque bem sabemos que tudo que nós conquistarmos nesse mundo, aqui ficará, Senhor. Mas a nossa vida espiritual não. Ela transcende esse homem. Ela transcende a nossa vida. Ela transcende esse mundo e repercute na eternidade. Somos negligentes, Senhor, com a nossa santidade, e somos contaminados pelo desejo do mundo. Somos negligentes, Senhor, com a intimidade que deveríamos ter contigo em nossas orações, Pai. Somos negligentes, ó Deus, com a obra missionária. Somos negligentes com o evangelismo, seja ele coletivo, seja ele individual, Senhor. Somos negligentes em buscar a Tua face e clamar pelos dons espirituais que a Tua palavra diz que estão disponíveis para a igreja do Senhor. Somos negligentes, Senhor, em buscar o conhecimento bíblico e fortalecer a nossa fé nas Escrituras Sagradas. Somos negligentes, Pai, porque permitimos o desânimo entrar em nossos corações, porque olhamos para o homem, porque olhamos para as circunstâncias, porque olhamos para os problemas. Somos negligentes porque desprezamos a Tua presença, a presença do Espírito Santo de Deus. Mas nós não queremos ser assim, Senhor. Nós não queremos agir desta forma, Senhor. Nós não queremos abrir mão do bem mais precioso que temos aqui na terra, que é a Tua presença em nossas vidas. Nós precisamos do Teu óleo. Nós precisamos da Tua unção, Senhor. Precisamos da Tua direção. E precisamos da manifestação do Teu Espírito em nossas vidas. Seja individualmente, seja coletivamente. Nós precisamos de Ti, Senhor. E nessa noite nós clamamos a Ti. Espírito Santo de Deus, meu Pai, se existe alguém aqui dentro desanimado, Senhor, por conta dos problemas que tem encontrado no mundo, se existe alguém aqui decepcionado, Senhor, com o homem, eu peço a Ti, Senhor, visita esse coração nesse momento, Pai. Acende a chama do primeiro amor. Não permita que o Teu servo, que a Tua serva, saia deste local da mesma forma que entrou, Pai. Não permita que eu volte para casa na mesma porção do Espírito que aqui eu cheguei. Eu preciso de mais, Senhor. Eu preciso de mais, porque eu quero vencer o pecado. Eu quero vencer o mundo, Senhor. E eu preciso de Ti, meu Pai. Não permita eu voltar para o seio da minha família, levando o coração amargurado, levando os traumas, levando, Senhor, as sequelas desse mundo para a minha família. Mas faça, Senhor, com que esta noite seja um marco na minha vida, e eu possa hoje sair deste templo, que eu possa hoje sair da Tua casa, levando algo mais que não pode ser comprado, mas que pode ser recebido porque vem dos céus.
Deus, faça, Senhor, da tua igreja um canal de luz, Pai, neste bairro. Faça da tua igreja um farol nesta comunidade. Faça, Senhor, da tua igreja pessoas com coração aquebrantados, tementes a Deus, vigorosos na fé, ânimo dobrado diante das lutas, ânimo dobrado, cabeça erguida, porque é assim que venceremos tudo e todos que se levantar contra a igreja do Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. O Ministério do Louvor escolheu algum louvor? Continue nessa conexão com Deus. Nós estaremos cantando um louvor final. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, adore o Senhor. Peça ao Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pela tua presença, pela tua palavra, pelo agir do Espírito Santo neste local. Senhor, que a nossa maior necessidade seja suprida nesta noite, que é a tua presença na nossa vida. Assim oramos em nome de Jesus e que a igreja diga amém. Se eu perguntar para você, qual a sua maior necessidade, o que você vai me falar? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quando você chegar nessa casa de oração, irmãos, diga para o Senhor: Senhor, não quero voltar para casa da mesma forma. Eu não quero voltar para casa com a mesma proporção de Deus que eu cheguei aqui. Eu quero mais de Ti, Senhor. E aí, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Eu queria pedir mais 5 minutos para a igreja, que você tomasse o seu lugar, sentasse fazendo um favor, que o Ministério Infantil tem o último recado para passarmos aqui para a igreja. Paz do Senhor, igreja. Amém. É uma alegria estarmos aqui. Segundo domingo do mês de junho, o Congresso Nacional institui este dia como o Dia do Pastor Evangélico. E muito mais do que um dia datado, né, pelo Congresso Nacional, com uma lei, é o amor e o carinho por esses homens que fazem o pastoreado. E, queridos, só um louco para escolher o pastoreado como a sua vida, como chamado à sua vida. Mas a Bíblia diz: visto na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Abdicar do seu tempo livre, do seu lazer, da sua família, muitas vezes da sua saúde, pelo outro,
E esse outro que muitas vezes, quando está bem, esquece do pastor. Quem lembra da vida do pastor? Você já perguntou ao seu pastor se ele está bem, se ele está triste, se ele precisa de alguma coisa? Mas a Bíblia também nos diz sobre isso. Romanos 8,36. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. E é sabendo disso, que é na adversidade que o Senhor ensina a esses homens ao grande valor de plantar o reino de Deus. É saber que o chamado é mais forte do que qualquer adversidade. No livro de 2 Coríntios 12:10 diz assim: Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. E aí, sabendo que suas raízes como pastor não está fincado na terra, mas está nos céus, e a eternidade é o seu alvo, nós, Ministério Infantil, Igreja de Nova Vida, nós agradecemos a Deus orando pelos nossos pastores. E pedimos que você também, como igreja, se proponha a estar em oração pela vida desses homens, das suas famílias. E hoje eu apresento a vocês os pastores da Nova Vida do Jardim Catarina. Paz do Senhor, amados. Antes de começar, gostaria de fazer uma oração por todos aqui. Feche os olhos. Ô meu Pai, meu Paizinho, muito obrigado por esta noite, Senhor. Muito obrigado por este culto, Senhor. Senhor, obrigado por todos aqui presentes, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Agora, gostaria de chamar o pastor. Por favor, pastor Antônio Edenilson, por favor. Salve de palmas, salve de palmas. Pastor. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Queria desejar boa noite para aqueles que estão visitando na live também, tá? Igreja, tem algo que está incomodando meu coração. Eu queria passar isso para vocês. Deixa eu falar algo para vocês. A luta não é nossa, a luta é do Senhor. Aleluia! Não importa a dificuldade, o Jeová Jireh, o Deus conosco, está conosco. Aleluia! O Deus provedor. Aleluia! Eu queria aqui chamar o meu pastor, pastor Renê. Graças a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Eu estou sentindo falta de alguns irmãos aqui, mas o Senhor é fiel. Então eu peço, igreja, para você que repita comigo. Bota a mão no seu coração. Jesus, um beijo no seu coração. Amém. Aplauda ao Senhor. E hoje, nós temos um preletor internacional. Ele que vem de longe. Pastor George, suba aqui. O pastor Jorge, que está magrinho. 27 anos, pastor? Então, 27 anos. Sê tu uma bênção, varão de Deus. Tô fazendo uma corridinha, tô mais magro. Tá vendo, gente? Então, quero dar boa noite à igreja. Boa noite. E esse blazer aqui, só para falar com vocês que lá embaixo tem um bazar. Não sei se a igreja percebe. Um bazar social, somente R$3, irmão. Eu tô usando esse bazar aqui, ó. Faça festa lá, hein? Faça uma festa lá. E
Hoje à noite é uma noite muito especial. O Ministério Infantil vai estar apresentando hoje Dia do Pastor. E espero que a igreja receba muito amor e carinho, e os pastores também. Pastores, eu vou pedir o pastor Mavel, pastor Renê e pastor Denilson, pastor Jorge. Pastor Mavel que está lá atrás, vem aqui na frente. Vamos ver a homenagem das crianças, né? Com muito carinho para vocês. Recebam com todo carinho, com todo amor do Ministério Infantil. Ei, som. Amém, igreja? Eu queria chamar aqui os diáconos. Queria também chamar aqui os pastores na frente.
por favor. Não há palavras, pode ser, para a gente descrever o nosso amor por vocês, pelo cuidado, pela perseverança e o trabalho de casa, que é muito bem feito. E o que me conforta e o que me mantém aqui nessa igreja de Nova Vida do Jardim Catarina é que os nossos pastores, quando sobem aqui, nesse púlpito, eles só pregam somente a palavra de Deus e nada além disso. E é só a palavra que muda, que transforma o coração do homem. Eles vêm aqui em cima e só pregam somente a palavra e nada além disso. E homens principalmente cheios do Espírito Santo. Então essa aqui, pastores, é a nossa singela homenagem e queremos entregar aqui uma lembrancinha para vocês. Amém? E como diz o nosso pastor Renê, que Deus abençoe rica e abundantemente. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria, né, de poder estar aqui nessa noite. E principalmente, né, uma noite, né, especial, né, que é a noite que os nossos pastores auxiliares estão completando 4 anos, né, de ministério. E com isso Deus se alegra, né? E eu peço à igreja que possa estar estendendo as suas mãos aqui para os pastores, para que nós possamos estar orando pela vida deles, consagrando a vida deles ao altar ao Senhor. Eu peço à igreja para ficar de pé em nome de Jesus. Obrigado. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Renê, nosso líder espiritual, Senhor. Oh Deus, que a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia venha sobre a vida dele, restaurando a sua vida, restaurando a sua saúde. Oh Deus, muito obrigado, Deus, por esse tempo que nós estamos aqui na igreja de Nova Vida do Jardim Catarina, juntamente com ele. Sabemos, oh Deus, que o projeto é muito grande, mas ele tem feito com amor e com excelência aqui na sua casa. Muito obrigado, Senhor, continua abençoando, não só ele, mas a sua esposa Jaísa, toda a sua família. Derrama, Senhor amado, bênção sem medida sobre esse lar, alcançando, Deus, cada membro da sua família e abençoando, Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos também pelos pastores auxiliares, oramos, ó Deus, pela vida do pastor Marvel. Meu Deus, que a graça, o seu poder, vem sobre a vida dele, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, sabemos, ó Deus, tão grande é o trabalho, Pai, mas o Senhor tem sustentado os seus servos, e os seus servos, ó Deus, têm feito aqui o trabalho com amor e com excelência na sua casa, Pai. Visita o seu lar, visita a Ivonete, visita a sua família, visita os filhos, netos, que a sua graça, o seu amor, vem sobre essa família. Muito obrigado, ó Deus, pela vida dele, muito obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Edenilson. Ó Deus, que a sua graça, o seu amor, venha alcançar, ó Deus, cada membro da sua família, Pai. Sabemos, ó Deus, quão grande é o trabalho, mas o Senhor tem sustentado o seu servo a cada dia, a cada momento. Muito obrigado, Deus, por mais um ano, ó Deus, de ministério. Que a sua graça e o seu amor venham sobre a vida dele, sobre a vida da sua esposa, dos seus filhos, ó Deus, trazendo paz, trazendo alegria, harmonia, ó Deus, trabalhando, ó Deus, na vida sentimental, na vida material, ó Deus, em nome de Jesus. Assim a gente ora, Senhor, e agradece pela vida do pastor Jorge, que a sua graça, o seu amor, Senhor, venha sobre a vida do seu servo, ó Deus, trazendo paz, trazendo alegria, não só pela vida dele, mas pela vida da Neide, ó Deus, trazendo uma harmonia no seu lar, ó Deus, que ele venha ser esse homem abençoado por Ti, sempre na área de ensino, Deus, ensinando a sua igreja, a sua palavra. Ó Pai, muito obrigado, Senhor. Assim a gente ora, Senhor, e consagra a vida do seu servo, Pai, diante do seu altar. Ó Deus, de que o maná do céu vem sobre as vidas deles, trazendo muita paz, trazendo muita alegria. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. A gente ora e agradece no nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Jorge, o Senhor te abençoe e te guarde. Pastor Jorge, pastor Edenilson, pastor Renê, pastor presidente, pastor Marvel, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que essa paz possa reinar na sua vida e na vida da sua família, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Amém. Agradecemos. Receba a homenagem e os pastores vão ficar aqui para a igreja poder, né, saudar, dar os parabéns, dar o abraço, né? E saber que o Senhor é Deus na nossa vida, amém? E nós temos aqui esses homens, gente, eles dão a vida pelas suas ovelhas. Então, glorificamos a Deus por isso. Pastor, posso fazer a palavra de encerramento? Amém? Então, vamos fazer a palavra de encerramento. E você venha dar um abraço, né? E ore, gente, não somente hoje, mas todos os dias. Ore pela vida desses homens. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua presença, pela palavra, por podermos ter, Senhor, a liberdade de cultuar-te e adorar-te neste local. Pedimos, Senhor Deus, ser conosco durante essa semana, dá vitória ao teu povo, Senhor. Tira, Pai, do nosso caminho tudo aquilo que não é de Ti. Amarra, Senhor, a boca do valente na vida dos meus irmãos nessa semana. E traz, Senhor, uma semana de vitória e alegrias. E que amanhã, no culto de oração, tenhamos um propósito. Que na quarta-feira, em todos os dias, Senhor, em que essa casa estiver aberta, o Espírito Santo possa nos avivar para estarmos aqui aprendendo, crescendo e cultuando o Teu nome. Muito obrigado, Deus. Deus abençoe, uma boa semana em nome de Jesus. Amém.